O episódio 14 da quinta temporada de Breaking Bad é um episódio perfeito. E pra quem não sabe, esse é aquele episódio onde o Hank morre, o Walt briga com a Skyler e desaparece pelo mundo. Então hoje eu vou falar tudo sobre esse episódio. Eu vou te contar toda a história dele, vou te contar alguns detalhes e também algumas coisas dos bastidores. Então hoje você vai saber de tudo sobre Ozymandias. Bom, meu nome é Vitor Hugo e vamos lá. O que significa o nome desse episódio? O que significa Ozymandias? Esse nome é uma referência direta a um poema do século XIX do mesmo nome. Esse poema descreve a ruína inevitável dos homens arrogantes. Esse poema conta a história de um homem que estava viajando pelo deserto quando ele encontrou ali os restos de uma estátua destruída. E na base ali de onde antes tinha essa estátua que foi destruída, tinha um texto que dizia o seguinte... Eu vou ter que ler aqui. Meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplem minhas obras, ó poderoso, e desesperem-se. Mas quando esse homem que estava viajando pelo deserto olha ao seu redor, não tem nada. Não tem reino, não tem império, não tem exército. Não tem nada. Aquela estátua está destruída e ao redor da estátua só tem areia. Esse poema mostra que não importa o quão relevante uma pessoa pense que ela é, ou o quão poderosa, ou quão importante ela pode ter sido um dia. Com o tempo, tudo vai se acabar, todo esse poder que ela achava que tinha, vai ser perdido. No fim, tudo vai se transformar em pó, tudo vai acabar. E aquela estátua marcava ali uma antiga memória de algum momento que algum reino, que algum império teve muito poder, só que agora já não tem mais, aquilo tudo virou poeira, virou areia. Esse poema se encaixa muito bem com a história do Walt, porque ele teve toda a sua ascensão, todo o seu momento de crescimento, mas aí se iniciou um grande declínio, ele começou a perder tudo. E nesse episódio aqui, o Ozymandias é onde toda a ruína do Walt começa. Então vamos falar agora de tudo o que acontece no episódio Ozymandias de Breaking Bad. Pra gente falar sobre ele, a gente precisa relembrar do que aconteceu no episódio anterior a ele, o Torragili. É um nome muito nada a ver que eu não sei nem pronunciar. Onde você tá? Torragili, reserva indígena, a oeste da cidade. O episódio anterior de Ozymandias acabou da seguinte forma: o Hank conseguiu levar o Walt até o deserto, conseguiu algemar ele e já estava pronto para levar ele preso. Só que antes do Walt ser capturado, ele ligou para a galera do Tio Jack, a galera do Tio Jack atendeu e foi até aquele deserto onde o Hank tinha acabado de prender o Walt. Venha pra cá agora. Tô indo. O mais rápido que puder. Tá legal, espera. E assim, quando a galera do Tio Jack chegou lá no deserto, tava claro que ia acontecer um grande conflito. Hank! Hank! E nisso o episódio acabou. E agora sim a gente pode partir pro Ozymandias. E pra quem não sabe, Breaking Bad era uma série de televisão. Então, na época de exibição, passava um episódio toda semana. Então, o episódio anterior acabou dessa forma muito cabulosa, prestes a acontecer um grande conflito. Então, todo mundo que assistia na época de lançamento ficou doida, querendo saber tudo o que aconteceria no próximo episódio, como que se sucederia aquele grande conflito entre galera do Tio Jack e galera do Tio Hank. Só que o episódio Ozymandias não começou com esse grande conflito. Ele começa com uma cena do Walt e do Jesse lá no deserto, no dia que eles cozinharam cristal pela primeira vez. E essa cena inicial do episódio é pra gente ter um contraste e perceber como que a vida do Walt mudou. Como que lá no início ele era aquele professor de química que tava querendo entrar no mundo das drogas, com muito medo, e o Jesse também era um cara inocente, um cara alegre, um cara que se divertia. Pra gente perceber como que era no começo e depois a gente ter um corte e perceber como que tá a vida do Walt atualmente. E aqui nesse momento inicial também a gente tem o Walt ligando pra Skyler e dizendo pra ela que ele iria se atrasar porque ele ia ter que ficar até mais tarde no trabalho, e ali ele contou a primeira mentira pra Skyler, que é ele ia ter que ficar trabalhando, sendo que na verdade ele tava indo cozinhar cristal pela primeira vez. Oi, Walt. O que foi? Não é nada demais. Eu vou chegar tarde hoje. E se você acompanhar essa cena inicial do episódio e lembrar de como tá a situação do Walt nesse momento, você percebe como que as coisas mudaram, como que o Walt teve uma ascensão e agora ele tá numa queda sinistra. Todos os planos que ele tinha deram muito certo, mas agora tá tudo começando a dar errado. E esse comecinho aqui também serve pra provar como que uma simples decisão do Walt de começar a cozinhar droga pra poder pagar o seu tratamento contra o câncer e aquela simples mentira que ele contou pra Skyler vai causar umas paradas muito absurdas, vai causar umas paradas cabulosas e sinistras. E aí depois disso a gente vai pro momento presente na história de Breaking Bad. Episódio Ozymandias.
Antes a gente tava naquele momento calmo do Walt, do Jesse lá no deserto pela primeira vez, mas agora a gente tá no mesmo deserto e a situação tá completamente diferente. Porque agora naquele mesmo deserto tá rolando um conflito entre a galera do tio Jack e o tio Hank. E esse tiroteio aqui é muito bom, porque ele não tem uma trilha sonora dramática, ele não tem uma musiquinha triste ali, uma musiquinha de ação, não. É uma cena ali crua, com barulho de tiro, com barulho de conflitos. A cena já é impactante por si só. Ela não precisa de uma trilha sonora pra meio que mostrar pra gente o que a gente tem que sentir, seja adrenalina, medo, ação, não. Somente o barulho das balas, o barulho dos tiros e dos conflitos, a gente já entende que ferrou, tá todo mundo lascado ali. E que muito provavelmente vai dar uma merda cabulosa. Já viu, né? E depois de todo aquele tiroteio, a gente percebe que o Hank tá em desvantagem, ele foi ferido, ele tomou um tiro na perna, ele tá ali rastejando pelo chão e tentando pegar uma arma. Mas nesse momento chega o tio Jack, pisa na arma e impede ele de pegar. E nesse momento a gente percebe que o Hank tá cercado por toda a galera do tio Jack e que também o Steve Gomes tá morto, aquele personagem que a gente acompanhou desde a primeira temporada, que sempre aparecia, sempre tava junto com o Hank, morreu no meio daquele tiroteio. A gente não teve uma despedida, não teve uma cena dramática, ele só tomou um tiro e morreu. E aqui nesse momento o Hank estava em total desvantagem numérica, ele sabia que já era, nada que ele fizesse poderia salvar ele. Ali acabou, o Hank já tinha percebido isso e a gente que tá assistindo esse episódio sente a mesma coisa. Eu lembro exatamente da minha sensação, eu tava deitadinho ali na cama assistindo esse episódio, eu pensei, cara, o Walt vai dar alguma forma de matar todo mundo, vai salvar o Hank, não é possível que vão fazer alguma maldade com o Hank, cara, eles vão dar um jeito de sair dessa situação. E nesse momento aqui o Walt percebe que a situação pro lado do Hank tava ruim, não tinha escapatória, o tio Jack ia matar ele. E nesse momento o Walt estava algemado dentro do carro, porque o Hank tinha algemado ele e deixado ele dentro do carro, e nesse momento o Walt se desesperou, porque ele sabia que caso acontecesse alguma coisa com o Hank, seria culpa dele. Ele se sentiria muito mal porque ele gostava do Hank e ele também sabia que, cara, a família dele jamais aceitaria isso. E nesse momento o Walt sai do carro desesperado e começa a negociar a vida do Hank com o tio Jack. Ele fala que ele não pode matar ele porque o Hank é um cara gente boa, porque o Hank é o cunhado dele, e nesse momento o Walt oferece todo o dinheiro que ele tinha e que estava enterrado naquele mesmo deserto pro tio Jack não matar o tio Hank. E aqui nesse momento a gente percebe que o Walt ainda estava completamente fora da realidade, achando que o dinheiro poderia salvar tudo, que o dinheiro poderia resolver todos os problemas, mas não tinha, cara. Ele poderia dar toda a grana pro tio Jack, o tio Jack deixaria o Hank viver, mas mesmo assim o Hank entregaria ele pra polícia, o Hank jamais aceitaria toda aquela parada. Não tinha escapatória, mas o Walt ainda achava que o dinheiro poderia resolver tudo. E aqui o Walt continua negociando a vida do Hank, só que o Hank, que é um cara esperto, já tinha percebido aquilo tudo e, cara, ele já percebeu que não vai ter mais escapatória pra ele. Então o Hank, que não quis implorar, que não quis ficar lutando pela sua vida, olha no fundo dos olhos do tio Jack e fala: termina isso logo. Você é o cara mais esperto que já vi e ainda não percebeu. Ele já decidiu há uns 10 minutos. Faça logo. E aqui temos o momento mais triste e inesperado de Breaking Bad, a morte do Hank, aquele personagem que a gente acompanhou durante 5 temporadas, um dos membros mais importantes da família do Walt, morreu. E essa cena não foi gravada de uma forma dramática ali em câmera lenta, não. A galera que fez esse episódio decidiu gravar a cena de morte do tio Hank de uma visão mais de longe, de uma visão mais afastada. E depois dessa cena do tio Jack dando um tiro no Hank, a câmera foca na reação do Walt com aquilo tudo. Ele fica sem acreditar, ele não aceita aquilo, até porque ele gostava do Hank, ele sabia que, cara, aquilo ferraria a vida dele totalmente. Então o Walt, ele fica ali numa reação inacreditável, numa cena que inclusive virou meme, mas a atuação desse ator aqui é sensacional. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! O Walt fica triste, sem acreditar, ele se joga no chão e fica ali chorando por ter perdido o seu cunhado, o tio Hank. E ele sabia que a partir de agora já era tudo. Ele gostava do Hank, ele ficou triste com a morte dele, mas, cara, não tinha como ele voltar pra vida normal dele, não tinha como a Skyler, o Walt Jr., a Marie, a polícia, já era. A partir daqui, a ruína do Walt estava começando. Agora deu cara aí mesmo, viu? Mas depois de um tempo de sofrimento, o Walt decide aceitar a realidade. A galera do tio Jack levou toda a grana que ele tinha deixado enterrada ali no deserto, mostrando que foi tudo em vão. O Walt trabalhou durante anos, matou gente, fez crueldade, inclusive foi responsável pela morte do tio Hank, mas no fim foi tudo em vão, porque a galera do tio Jack levou toda a grana dele, ele tinha um total de 80 milhões, eles levaram tudo e deixaram só 11 milhões pro Walt. Porra!
Tudo isso? E nesse momento que o Walt tá sofrendo, eles estão levando toda a grana do Walt pra mostrar que, cara, acabou, você não tem mais poder, a gente que é os fodão agora, cara, sua vida no crime acabou. Só que aqui o Walt não aceitou sair perdendo totalmente e decidiu entregar o Jesse pra galera do Tio Jack. Porque pra quem não lembra, toda aquela parada do deserto, do Hank querer prender o Walt, tudo aquilo tava acontecendo com a ajuda do Jesse. Então o Jesse teve aquela ideia de levar o Walt até o deserto pra prender ele lá, pra eles conseguirem capturar ele. Tudo isso era culpa do Jesse. E cara, o Hank morreu por culpa do Jesse e o Jesse tava ali bem escondidinho debaixo do carro, tentando passar desapercebido, só que o Walt viu ele e entregou ele pros caras. E eles já estavam ali prontos pra matar o Jesse, só que nesse momento surge o Todd, fala, cara, vamos manter ele preso, vamos tentar pegar mais algumas informações com ele e botar ele pra cozinhar cristal pra gente. Então, graças ao Walt ter entregado o Jesse, ele vai ser mantido preso, vai ser torturado e vai sofrer bastante. Eu quero espalhar maldade. E também, nesse momento, pra causar ainda mais dor pro Jesse, o Walt decide fazer a revelação mais absurda e cruel dele. Ele chega ali pertinho do Jesse e fala, eu assisti a Jane morrer. Eu tava lá na sua casa, quando a Jane começou a engasgar com o vômito dela, eu tava lá e eu assisti ela morrer. Eu poderia ter salvado ela, só que eu quis deixar ela morrer. Eu vi a Jane morrer. Eu estava lá e eu a vi morrer. E o Walt falar isso pro Jesse não serviu pra nada, só pra fazer ele sofrer ainda mais. Eu poderia tê-la salvado, mas não salvei. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. Então eles vão lá, pegam o Jesse, colocam o Jesse no carro e vão embora. E nesse momento aqui que eles estavam levando o Jesse pro carro, ele chora, ele grita, ele pede ajuda, ele implora pra não ser levado. E aqui a gente sente pena dele, porque a gente acompanha toda aquela evolução de personagem. E também no início desse episódio a gente foi relembrado de como que era o Walt e o Jesse antes daquilo tudo. Mas não teve escapatória, levaram o Jesse mesmo assim. Toda a galera do Tio Jack foi embora e largaram o Walt sozinho ali no deserto, somente com um barril com 11 milhões de dólares. Que é bastante dinheiro, cara. Se eu tivesse 11 milhões de dólares, eu ia ser um cara feliz. É muito dinheiro. Então a gente vai ter uma cena do Walt sozinho empurrando aquele barril de dinheiro ali pelo deserto. Inclusive aqui nessa cena que o Walt estava empurrando o barril ali pelo deserto, ele passa por uma calça que estava caída ali no chão, e aquela calça é a mesma calça que ele tinha perdido lá no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele dirigia ali loucamente pelo deserto para fugir da polícia. Esse aqui é um detalhezinho sutil que pouca gente percebeu. E enquanto o Walt estava empurrando o barril pelo deserto, estava tocando uma música ao fundo. E essa música faz total sentido com tudo que estava acontecendo nessa cena e também com a vida dele. E a música que estava tocando ao fundo é a Take My True Love by the Hand. Eu não sei se eu falei o nome certo, mas esse é o nome da música. E a letra dessa música aqui diz o seguinte, ela diz que tempos difíceis estão se aproximando, que o dinheiro agora é escasso, as coisas não melhoram e ele quer deixar esse lugar de lado, pegar o verdadeiro amor e ir embora. E aí, na letra da música, também fala o seguinte, eu tinha um emprego, eu tinha uma vida, mas agora tudo se foi, tudo foi perdido. E agora eu também não tenho pra onde ir. Essa letra encaixa muito bem com toda a situação, com toda a vida do Walt, cara. Tempos ruins chegaram, o dinheiro tá escasso, ele quer pegar o amor, ele quer pegar a pessoa amada, que no caso é a família dele, e desaparecer pelo mundo, e também toda essa parte de que eu tinha uma vida tranquila, que eu tinha uma vida normal, se encaixa com toda a vida do Walt. Inclusive, o refrão dessa música diz o seguinte, saying goodbye for everyone, tipo, dando tchau pra todo mundo, e é exatamente o que o Walt ia fazer posteriormente. Então, ele tinha dado tchau pro Hank, porque o Hank tinha morrido, mas ele também daria tchau pra família dele, porque o objetivo dele era fugir com eles, mas não vai sair muito bem esse plano dele, não. Say goodbye to everyone. E aí o Walt tá com um barril rolando ali pelo deserto e depois de muitas roladas ele chega até uma casa, ele compra uma caminhonete lá de um cara que morava no deserto, bota o barril no carro e vai embora e chega na casa dele. E assim que o Walt chega em casa, ele tá desesperado, ele tá assustado, ele começa a ordenar a Skyler e o Walt Jr. a arrumar as coisas deles pra eles irem embora. Todo mundo junto. E nesse momento aqui a Skyler tava abalada e sem entender nada, porque ela já sabia que o Hank tinha ido até o deserto pra prender o Walt. Não tinha mais escapatória pra ele, ele tava completamente ferrado e lascado. Só que do nada o Walt chegou ali. Só que o Walt chegou sozinho e ele conseguiu escapar de uma situação inescapável, porque o Hank prenderia ele e acabou sem papo. E o Walt tava susto.
tava sujo, tava assustado e mandando todo mundo arrumar as coisas pra eles sumirem pelo mundo, então a Skyler sabia que tinha dado merda. Então ela começa a perguntar sobre o Hank. O Walt Jr., que até o momento não fazia noção de nada, também começa a perguntar: o que aconteceu, pai? Cadê o tio Hank? O que tá acontecendo? Me explica o que aconteceu. Tá todo mundo ali desesperado, ninguém tá entendendo nada. Principalmente o Walt Jr., que tava completamente perdido. A Skyler tava sem entender nada da parte que ela não sabia o que tinha acontecido. Ela sabia que tinha dado merda. Então a Skyler vai até a cozinha, pega uma faca, entra na frente do Walt Jr. e aponta a faca assim pra frente e fala: Walt, vai embora, eu não sei o que você fez, mas eu não quero mais você aqui. E quando o Walt dá um passo à frente, a Skyler assim dá uma facada e essa facada pega na mão do Walt, ele olha aquilo, fica sem entender e nesse momento ele parte pra cima da Skyler pra tentar pegar a faca e nisso se inicia um conflito corporal entre Walter White e Skyler White. E essa briga aqui, ela é diferenciada porque ela é uma briga real, ela é uma briga realista. Nos cinemas, nos filmes, nas séries, a gente tá acostumado a ver umas brigas muito diferenciadas, umas brigas bonitas, umas coisas ali que, cara, dá pra perceber que é cinematografado, que são cenas e brigas ensaiadas pra tornar mais interessante. Só que essa briga aqui entre o Walt e Skyler, não. Ela é uma briga simples, ela é uma briga crua, ela é uma briga que realmente aconteceria. Isso dá realmente um peso a mais. E também tem tudo aquilo. Aquela esposa do Walt. O filho dele tá assistindo tudo aquilo. Cara, o Walt é um cara normal. Tudo isso poderia acontecer na realidade. Isso dá um peso a mais. Essa cena aqui é muito boa no quesito ser ruim. Ela não é agradável de se ver. Ela é muito ruim, ela te dá uma sensação ruim, o que prova que é uma cena bem trabalhada, uma cena bem feita. E o Walt estava até conseguindo vencer a Skyler, mas nesse momento o Walt Jr. teve o seu momento de protagonismo, tirou o Walt de cima da Skyler, pegou o telefone e ligou pra polícia. E nesse momento o Walt fica ali em pé, olhando pra ele sem entender nada, falando: gente, calma, a gente é uma família. Só que quando ele se dá conta do tudo que ele tava fazendo, de tudo que tava acontecendo naquele momento, cara, ele tava com uma faca na mão, indo pra cima da esposa dele, ele percebe: cara, eu tô afundado. E a cena onde o Walt fala: gente, vocês não podem ficar contra mim, a gente é uma família, é triste, cara, dá um peso ali triste de tudo que aconteceu com o Walt e toda a evolução que a gente acompanhou dele, desde ele sendo um cara comum, professor de química, sem respeito, até ele virar um agressor domiciliar de esposas. Alô, Polícia Federal! Só que como o Walt Jr. e a Skyler estão contra eles, o Walt tem uma decisão de pegar a única pessoa da família dele que não faz noção de nada e que não odeia ele, a Holly. Então ele sai daquela cena na cozinha, vai até o quarto da Holly, pega ela, vai correndo pro carro, tranca as portas pra desaparecer com a Holly. E ele escolheu levar a Holly, até porque a Holly é um bebê, não faz ideia de nada que tá acontecendo, não fala, então ela é a única pessoa que naquele momento não tava contra o Walt, porque ele tava completamente sozinho, todo mundo odiava ele, menos a Holly, até porque ela não entendia nada. E nesse momento que o Walt tava no carro, ligando ele pra ir embora, a Skyler fica desesperada, ela começa a bater no vidro, e aí o Walt dá ré, vai embora, a Skyler vai correndo pro meio da rua. Que cena assim linda. A atuação dessa mulher aqui é sensacional. Esses episódios finais aqui de Breaking Bad, cara, magnífico. Esse Ozymandias aqui é um episódio perfeito. É, o episódio, inclusive, nota 10 no IMDb por muito tempo. Mas eu ainda vou te falar mais sobre isso. E depois que o Walt levou a Holly, que é a única pessoa que gostava dele, que não tava contra ele, que não odiava ele, a gente tem uma cena do Walt cuidando dela lá num banheiro público, e nesse momento a Holly meio que começa a chorar, faz uma carinha de choro e pede pela mamãe, e é triste, porque a gente percebe que aquela menina não tem apego nenhum com o Walt. O Walt não foi presente na vida dela, ela não reconhece o Walt como pai, então ela quer a Skyler, e nesse momento a Skyler tava triste, tava sofrendo, com saudade da Holly, então o Walt foi lá, pegou a Holly, levou até um carro dos bombeiros, deixou ela lá, ligou a sirene e foi embora. E o Walt se deu conta de que ele tinha roubado uma filha da mãe, porque aquela criança não era filha dele, ela não tinha apego nenhum a ele, então ele deixou ela lá com os bombeiros e foi embora. E depois disso a gente tem uma cena do Walt sozinho no meio da rua ligando pra Skyler. E ele sabia que como ele era o Heisenberg, o criminoso mais procurado de todos, e como a Skyler já tinha ligado pra polícia, nesse momento ele sabia que tudo que ele falasse na ligação a polícia ouviria, porque a polícia tava lá junto com a Skyler e inclusive eles estavam gravando tudo. E o Walt também sabia que já era pra ele, e ele também sabia que a Skyler tinha envolvimento nos crimes dele. Então a última coisa boa que o Walt faz é durante essa ligação ele assumir toda a culpa nele, ele colocar toda a culpa nele, falar que ele forçava a Skyler a ficar quieto, que ele comandava tudo sozinho, que ele mandava em todas aquelas operações e que a Skyler não tinha nada a ver com aquilo. Eu te avisei por um ano inteiro.
Se você me irritasse, haveria consequências. Isso aqui foi genial da parte do Walt, porque ele sabia que a polícia estava ali ouvindo tudo e ele sabia que possivelmente a Skyler seria investigada, seria acusada de alguma coisa. E nesse momento ele jogou a culpa toda nele, chamou ela de imbecil, idiota e que ele obrigava ela a ficar calada sempre. Ah, não, Walt. Você tem que parar. Tem que parar com isso. Isso é imoral. É ilegal. E como desde o início de Breaking Bad, o Walt sempre dizia que fazia tudo pela família, essa daqui foi a última coisa que ele fez pela família dele, que foi se lascar totalmente, se incriminar totalmente, pegar a culpa totalmente pra ele, mas livrar a Skyler, deixar com que a Skyler continue solta, não seja investigada, não tenha dor de cabeça, pra ele não destruir ainda mais aquela família. Porque imagina, se a Skyler fosse investigada e presa, o que seria do Walt Jr.? O que seria da Holly? Nesse momento ele preferiu, você o desgraçado, você o capitão maldoso, mas deixa a Skyler de lado. O Walt conseguiu limpar o nome dela e livrar ela de qualquer acusação. E a atuação dessa atriz, mais uma vez, é sensacional. Porque durante essa ligação, ela começa ali meio assustada, começa meio que sem entender o que o Walt estava falando, o que ele diria. Só que quando ela percebe o que o Walt estava fazendo, que é assumindo toda a responsabilidade pra ele, ela faz uma cara de meio que entendi, de que estava entendendo toda aquela parada. Cara, essa atriz é sensacional. E também a gente não pode tirar a parte que durante essa ligação o Walt ofende a Skyler, chama ela de imbecil, idiota, e de que ele mandava em tudo, de que ele fazia tudo, de que ele era o fodão. Ele tava querendo salvar a barra dela, só que ele também tava querendo xingar ela e pegar a responsabilidade pra ele, porque ele tava irritado. Então ele livrou a barra dela e também falou, Skyler, ó, você é um imbecil, você é um idiota, eu te odeio, eu sou fodão, eu que mando nessa porra aqui. Ele tava fazendo as duas coisas. E aí, depois dessa cena, já era, não tem mais o que fazer, o Walt vai ser o cara mais investigado pela polícia, é questão de tempo até ele ser preso. Então a gente tem uma cena do Walt no outro dia, sentado ali na rua, com as suas coisas, com o seu barril de dinheiro, só esperando alguém chegar. E aí do nada vem uma van, coloca as coisas do Walt no carro, ele entra no carro, e a van vai embora. E essa van que leva o Walt é a van do Ed, aquele cara que poderia fazer qualquer pessoa desaparecer pelo mundo, dar uma nova identidade, uma nova casa. E aquele cara já tinha sido apresentado anteriormente, o Sol já tinha falado sobre ele, então o Walt pagou por esses serviços pra desaparecer pelo mundo, pra não ser preso e pra ficar tranquilo. E aí depois dessa cena que o Walt foi embora, o episódio acaba e aí o rei dos reis se foi e todo aquele poder, todo aquele império que anteriormente ele tinha e que existia, agora não existe mais, tudo acabou. E aqui o episódio acaba e esse é o episódio 14 da quinta temporada e depois disso ainda tem mais dois. A quinta temporada de Breaking Bad tem 16 episódios. Mas cara, Breaking Bad poderia ter acabado perfeitamente aqui. O último episódio da quinta temporada poderia ser esse, porque isso finalizaria muito bem a história. Então, o Walt foi embora, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, a gente não sabe se ele vai conseguir sumir, se ele vai conseguir desaparecer. A família do Walt ficou destruída, ficou tudo acabado, o Jesse foi levado embora, foi preso, poderia ter acabado aqui perfeitamente. Só que, cara, o episódio 15 e 16 de Breaking Bad também são sensacionais. Se Breaking Bad acabasse aqui, a gente não teria o Felina, que é o último episódio, a gente não veria o Walt com uma metralhadora automática dentro do carro. Eu fico feliz por ter mais, mas eu fico triste porque poderia ser diferente. Que frase, nada a ver. E esse episódio aqui, o Ozymandias ficou com a nota 10 durante 13 anos no IMDb. E o IMDb é um site onde pessoas que assistem obras vão lá, se cadastram e avaliam filmes e séries. E Ozymandias, durante muito tempo, era o único episódio de lá com 10 estrelas, com a nota máxima, ou seja, o episódio perfeito. Porém, no início de 2026, o episódio 5 de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma série spin-off, que é uma série do mesmo universo de Game of Thrones, também teve a nota 10 lá no IMDb, e os fãs de Breaking Bad não aceitaram isso. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eles não gostaram porque anteriormente somente Breaking Bad que tinha um episódio perfeito, um episódio nota 10. Só que agora eles teriam que dividir o posto, agora também teria outro episódio nota 10. Então a galera de Breaking Bad, os fãs de Breaking Bad, os espectadores se juntaram e começaram a avaliar o episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos com uma estrela, só pra dar uma zoada na nota. 5 características de uma pessoa infantilizada. Em resposta disso, a galera que gostava dessa outra série, o Cavaleiro dos Sete Reinos, começou a fazer avaliações falsas de uma estrela no episódio Ozymandias de Breaking Bad. Então, a nota de Ozymandias desceu, mas durante 13 anos, era o único episódio perfeito, era o único episódio nota máxima do IMDb, o episódio mais bem avaliado da história. Então, desde a exibição dele, lá em 2013, até 2026, era o único episódio nota 10. Ele poderia ainda ser um episódio nota 10, mas a galera quis zoar,
o de Game of Thrones lá, de Cavaleiro dos Sete Reinos, e a galera do Cavaleiro dos Sete Reinos quis zoar Breaking Bad e ninguém tem nota 10 mais. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E é muito interessante perceber como que a história desse episódio aqui, Ozymandias, é complexa, muito interessante, muito boa. Que episódio perfeito, que episódio sensacional de Breaking Bad e de toda a história das séries, de tudo que eu já assisti. Não existe nada tão bom, tão perfeito, tão cheio de detalhes quanto Ozymandias. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui. E eu também vou te convidar pra assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou. E agora eu vou jogar e eu quero que quem sabe o nome desse videogame aqui comente o nome dele, ó. Esse aqui é top.